com uma oração, né? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por esta noite e pedir a Deus que a tua graça esteja sobre as nossas vidas. Abençoe esse tempo de compartilhar, de estudo, que o Senhor possa estar nos trazendo esse ensinamento correto e falando no nosso coração. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, agora vamos ver um outro aspecto do Espírito Santo, que é essa característica do Consolador, tá? Então, vamos ver essa passagem aqui de João 14, 14 a 16. Eu vou ler João 14, 14 a 16. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então, foi uma promessa, né, que Deus falou. Assim que Jesus fosse para o céu, ele iria enviar o Consolador. Então, vamos ver alguns eventos em relação ao Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. Então, se a gente olhar pelo Evangelho de João, a primeira coisa que a gente pode ver, né, o primeiro evento que a gente pode ver sobre o Espírito Santo é quando a gente vê um novo nascimento, né? Quando acontece um novo nascimento, e talvez alguns diriam que é o batismo do Espírito Santo, tá? Então, vamos ver essa passagem de João 1:33. João 1:33. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Tá? Então, é a descida em Jesus, né, pela pomba, indicando a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. E era ele que batizaria no Espírito Santo, né? Agora, João 3, de 1 a 8. João 3, de 1 a 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Uhum. Tá, então aí tem esse relato, né, do novo nascimento do Nicodemos, e ele não estava entendendo muito bem o que era esse nascer de novo, né? Estava achando que tinha que entrar de novo na barriga da mãe. E era o nascimento do espírito, né? Não da carne, né? Tá, então, o primeiro ministério do Espírito Santo é essa vinda, né? Dessa nova vida, porque sem o Espírito Santo a pessoa não tem como ter esse encontro, vamos dizer assim, né? Com Deus, né? De reconhecer a Jesus Cristo e se entregar e ter essa nova vida, né? Então, somente pelo Espírito, tá? Aí o segundo evento é o Pentecoste mesmo, o enchimento do Espírito Santo e essa promessa de vida eterna, né? Pelo Espírito Santo. Então, vamos ver lá, João 4, de 7 a 14. João 4, de 7 a 14. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?
pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: você conhece o dom de Deus e quem está pedindo água? Você lhe teria pedido e ele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Até onde? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Tá. Aí também, ali, é difícil das pessoas compreenderem, né? Jesus tentava explicar de uma forma simples para as pessoas, mas era uma verdade que era distinta, eles não conseguiam compreender essa verdade, né? Que Jesus estava trazendo desse novo reino, né? Vamos dizer assim. Então, aqui, essa água viva é uma vida de satisfação, uma vida cheia, né? Assim, de alegria, uma vida cheia de paz, é uma vida completa, né? Com o Espírito Santo, tá? João 7, 37 e 38. João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tá? Então, é a satisfação daquele que crê, né, tem a nova vida, mas também de ter o enchimento do Espírito que faz com que haja a água viva, né, jorrando da sua vida. Tá? O terceiro evento então, é quando o Senhor Jesus promete um novo Consolador. João 14, 14 a 16, nós já lemos, né? Então, versículo 26, João 14, 26. João 14, 26. Espera chegar. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Tá? Então, 14, 16 fala do Consolador, o outro Consolador, né? Então, Jesus, ele é considerado um Consolador também, tá? Então, ele é o Messias, ele era o esperado, e ele também era o Consolador, mas quando ele voltasse para o céu, ele iria enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. João 15, 16. João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Uhum. Tá, então, ele tinha falado disso, e lá em João ele fala que para a gente estar buscando disso, né, do Espírito Santo, desse Consolador. E agora 16, capítulo 16, versículo 7 a 14. 16, de 7 a 14. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, né, ali já tem um outro nome, né, para o Espírito Santo, além do Consolador, é o Conselheiro, é aquele que vai nos ensinar.
E aí, no versículo de João 14:17, tem uma outra expressão do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, né? Então, vamos ver, 14:17. Não precisa ler o 16, não, né? Acho que não, porque a gente já Então, leu, né? o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não se vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Tá? Então, ele não só vai estar convivendo junto, mas vai estar dentro de nós, né? Tá? Então, não tem como não conhecê-lo, né? Mais profundamente. Então, vamos ver. Significado do Consolador. Tá? Então, no grego, Consolador é Parakletos. É uma junção de duas palavras, né? Uma palavra composta. O para significa ao lado de, né? E kalel, que significa chamar. Então, consolador quer dizer alguém que foi chamado para estar do lado, tá? Então, para aquele que está junto. Então, por isso ele é traduzido como consolador, né? Ou como exortador, ou como mediador. Então, vamos ver as passagens que falam, né? Então, consolador é João 14:16. Até comi o João aí. João 14:16. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Desculpa. Uhum. Né? Se sua versão é conselheiro, mas em outras versões é consolador. Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo em temor no Senhor. Tá. Então, aqui, no sentido do encorajamento, né? Exortador, mas como encorajamento, tá? E mediador, 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá? Então, é aquele que está intercedendo por nós, né? O Espírito Santo foi enviado para estar do lado dos filhos de Deus, para cuidar de cada um deles. Tá? Então, Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Uhum. Tá? Então, o Espírito Santo vem como consolador, como ajudador, como conselheiro, como mediador, como intercessor, para nos ajudar, né? Para nos apoiar, para nos cuidar, tá? Gálatas 3:23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Que no Antigo Testamento, aí fala, o Paulo estava explicando algumas coisas, né, que a lei conduziu para que a gente pudesse chegar na verdade de Deus, né? A lei não liberta, mas a lei aponta para a libertação, né? E aqui, então, no Antigo Testamento, quem era rico, eles contratavam, então, os aios para cuidar dos seus filhos, né? Que era tipo, como que fala? Tipo babá, tipo... Qual é a outra palavra mesmo que usa? Ama, Hã? ama, Ana? ama, ama. Ama? Ama. Que é a que cuida, né? Que vai estar educando, que vai estar protegendo, que vai estar alimentando. Então, a que vai estar cuidando, né, dos filhos. Só que a diferença, né, entre essa função, né, desse servo
para cuidar dos filhos em relação ao Espírito Santo, é que esse cuidado era por um tempo, era temporário, né? Era por um tempo quando a criança era pequena, que ela não conseguia fazer, então ela tinha esse acompanhamento, né? Mas o Espírito Santo é uma promessa de que ele vai estar cuidando, protegendo, ensinando para a eternidade. Né? Então, tem essa diferença, tá? O Espírito Santo, não, ele já consegue andar com as próprias pernas, então eu vou deixá-los. Não, não é assim, né? O Espírito Santo estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi essa promessa que Jesus deu, né? 1 Coríntios 4:15. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Tá? Então, ali é o mesmo papel do tutor, né? Vamos dizer assim, do mestre, né? Aquele que cuida, aquele que ensina, aquele que está preparando, né, a pessoa, tá? Então, Deus nos escolheu para sermos seus filhos, né? E ele completou, né? Ele fez a obra de redenção através de Jesus Cristo para nos libertar do jugo da escravidão do pecado. E aí, assim, e também nos livrou do castigo. Tá? Então, vamos ver essa passagem de Efésios 1, de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as suas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Deus programou todo esse plano de redenção, de salvação, né, para todos aqueles que chegarem até Ele e se tornarem filhos de Deus, né, serem aceitos como adotados, né, vamos dizer assim, pelo Pai, tá? Então, vamos ver um pouquinho mais desse ministério do Espírito Santo. Primeira coisa, como consolador, ele ajuda os filhos para servir a Deus como pai, tá? Então, vamos ver lá, João 1, 12 a 13. João 1, capítulo 1, 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Tá? Então, aqui são os filhos, vamos dizer assim, os legítimos que nasceram de Deus, né? E aí tem o outro, os filhos adotivos, né? Romanos 8, 14 e 15. Tá sem microfone, menino. Esqueci. Desculpa. Vamos lá. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Tá? Então, o Senhor, Deus nos justifica, né? Tornando-nos esses filhos, aceitando-nos como filhos dele, e por causa do Espírito Santo podemos chamá-lo de Pai. Tá? Então, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da justiça e nos transforma, né, trazendo um novo nascimento, e para que a gente possa ser declarados como filhos de Deus. Gálatas 4, 5 e 6. A fim de redimir os que estavam sob a lei,
para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Uhum. Então, pelo seu espírito, nós podemos chamá-lo de pai, né? Então, é o ministério do Espírito Santo de nos tornar filhos, né? E poder servir a Deus como filhos. Efésios 2:18. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Uhum. E Romanos 5:1-3. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. Uhum. Tá? Então, a gente tem esse acesso através do Espírito Santo para que nós, né, tenhamos essa paz com Deus e sermos justificados e tornados filhos de Deus, né? Então, podemos servi-lo a Deus como Pai, tá bom? Então, outro ministério do Espírito Santo Consolador é que ele nos intercede, né? Ele está orando no nosso lugar e nos ajuda também a orar. Então, vamos ver lá, Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando a gente está ali, né, sem conseguir, nem sabe como orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, ele está lá nos ajudando nas nossas fraquezas. Judas 1:20. Só tem um capítulo mesmo, né? Versículo 20. Já comigo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Tá? Então, ele também nos ajuda, né? Tá nos santificando também. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Uhum. Então, ele não só nos ajuda a servir como filhos, como também nos ajuda a orar, interceder, né? E a estar orando conforme a vontade de Deus, tá? Ele também é aquele que está do nosso lado e nos consola. Atos 9:31. Acho que A eu já li. igreja, Pode ir, mas pode ir. a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajava pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Uhum. Em algumas versões fala que no conforto do Espírito Santo eles cresciam em número, né? Tá? Então, ele está lá do nosso lado, mesmo no meio das tribulações. Aqui a igreja estava sendo perseguida, né? Mas havia paz. Fala ali que tinha paz. Depois que o Saulo, né, se converteu, que era o perseguidor da igreja, então houve paz, né? Mas era pela força do Espírito Santo, né? O cuidado do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo é que eles conseguiam estar experimentando essa paz. Atos 14:22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Uhum. Tá? Então, para conseguir passar pelas tribulações, para as perseguições, as dificuldades, a gente tem que estar junto com o Espírito Santo. É ele que nos ajuda, né, nessa hora. Aí não fala tão declaradamente, mas é ele que fortalece, né, nessas tribulações. João 15:19.
Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando do mundo, por isso o mundo os odeia. Tá? Então, se o mundo nos odeia, ele vai estar nos perseguindo, né? Então, é o sofrimento, mas Jesus também foi perseguido, né? E o Espírito Santo, então, Jesus falou que ele ia enviar o Consolador para estar nos ajudando, tá? 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tá? Então, se está vivendo junto com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, será perseguido, mas como ele nos ajuda, ele nos consola, nos fortalece, né? Então a gente consegue atravessar. Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Uhum, tá? Então, ele não somente conhece a vontade de Deus, mas ele também sabe aquilo que nós estamos passando, né, sentindo. Então, ele pode interceder de uma forma que vá de acordo com a vontade de Deus também, né? Tá bom? Em 2 Coríntios 1:15. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los. Pensei que ia falar que está um consolo abundante. Tá. Mas o Espírito Santo que ajuda, né? Ora por nós e ajuda, ele está nos consolando, nos cuidando em todos os momentos, tá? E usa também as outras pessoas, né? Através de outras pessoas, tá? Quarto, o ministério do Espírito Santo, ele também protege os filhos de Deus, tá? Então, vamos ver alguns versículos que vai falar do selo do Espírito, que é uma marca, né, como se fosse uma proteção de Deus, tá? Então, 2 Coríntios 1:22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É que que nem agora, a gente não consegue ver a dimensão do que significa ser selado, né? Antigamente, o selo era muito mais, como fala, assim, que tinha uma autoridade, né? Então, que tinha um respeito, que tinha uma força, assim, vamos dizer, né? Quando era selado, né? Por exemplo, pelo anel do rei, né? Quando era selado, quando tinha essa marca. Agora a gente nem manda carta quase, né? Nem usa selo. Então, é difícil compreender essa proteção que existe nesse selo, né? Porque ninguém que não fosse a pessoa autorizada podia tirar aquele selo, né? Somente aquela pessoa que recebeu, vamos dizer assim, a correspondência ou o documento é que podia abrir, né? Aquele selo. Tá? Então, aqui essa mesma importância, esse mesmo cuidado, essa mesma autoridade que Deus está falando, que a gente é selado pelo Espírito Santo, então ninguém pode nos tocar, né? A gente pode até sofrer algumas perseguições, algumas tribulações, mas ele não vai nos tocar, né? Efésios 1:13-14. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ó, além de ser selado, né, pela nova vida com Jesus, né, ele fala assim, você também tem a garantia de ter herança, né? Então, vamos dizer assim, é uma super proteção de Deus sobre as nossas vidas, que somos chamados filhos de Deus,
né? Além do selo, tem a garantia da herança, né? Que vamos herdar no reino de Deus, e então é esse cuidado e a proteção de Deus. 2 Coríntios, não, peraí, sequência lá, Atos, né? Atos 19. Atos 19, de 1 a 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Tá? Então, os crentes, eles receberam o Espírito Santo como uma promessa de uma garantia de que eles vão receber essa herança como filhos de Deus, né, no reino de Deus, tá? Então, essa marca, esse selo do Espírito, simbolizava a posição deles como filhos de Deus, tá bom? 1 Pedro 1,5. Que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, aqui Pedro fala, né, já de uma forma mais clara, a proteção que Deus nos dá, né, quando a gente é chamado de filhos de Deus. Tá? Somos guardados pelo poder de Deus, pela fé, né? Apocalipse, não. Apocalipse 7, 1 a 4. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Tá, Então vi o número, até o 4, né? Então vi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Aí a gente não sabe se esse número é um número autêntico, né, ou se é um número figurado, tá? 144 mil é muito pouco, em termos de milhões de habitantes, né, vamos dizer assim, mas é aqueles que foram escolhidos, né, que são os servos de Deus, então foram selados e por isso são guardados, são protegidos pelo selo do Espírito no meio das tribulações e as dificuldades da vida, tá bom? Vai ter um período que ele fala assim, que tem um período que aquele que não for marcado com a marca da besta também vai sofrer algumas dificuldades, mas depois vai vir um julgamento, e aí é do contrário, quem não tem a marca da besta, mas que tem o selo do Espírito, é que vai ser protegido, e os que não têm vai ser castigados, né? Então, vai vir os falsos cristos, vai vir os falsos profetas, que aí vai vir o juízo de Deus, né? Então, que são as 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, em cada uma dessas né, de cada selo, de cada trombeta, de cada taça, vem uma tribulação, né? Uma dificuldade que vai acontecer, é o julgamento de Deus, a ira de Deus, tá? E somente aqueles que foram selados no Espírito Santo é que estarão protegidos, ok?
serão guardados, né, no meio, porque a terra estará em meio de muito sofrimento, corrupção moral, sedução, tentações, catástrofes climáticas na natureza, enfermidades, poluição da natureza e guerras, tá? Então, aqueles que foram selados no Espírito Santo serão protegidos de todas essas tribulações. Então, a nossa garantia, né, de poder suportar as dificuldades. O Espírito Santo também vem para nos ensinar a verdade e nos fazer crer nessa verdade, né? Então, a gente já leu ali João 14, de 14 a 16, que fala lá que ele é o Espírito da verdade, então a gente não vai ler de novo, tá? 1 Coríntios 2, 4 a 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tá? Então, é pelo Espírito Santo, né, que está ensinando a verdade, que a pessoa reconhece e consegue crer, tá? Então, ninguém vem a Cristo se não for pelo Espírito, tá, gente? Então, a nova vida, quem produz é Espírito Santo. 1 João 2, 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Efésios 1, 17. Peço Então, que o... desculpa. Pode ler? Pode ler. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tá? Então, a gente tem conhecimento, tem revelação, tem ensino, né, através do Espírito Santo, tá? Então, não é baseado no nosso conhecimento, né? Então, é naquele que, sem a ajuda, né, do Espírito Santo, a gente não pode conseguir compreender com clareza, né, vamos dizer, a obra de Cristo, as verdades de Deus, porque não são umas coisas diferentes. Por isso que a maioria, naquela época, quando Jesus falava, eles nem conseguiam compreender direito o que Jesus estava falando. O que é isso de água viva? O que é isso de, né, nascer de novo? Né? Então, é o Espírito Santo da verdade que vai mostrar e revelar a verdade para cada um de nós. Né? 1 João 5, de 5 a 7. Depois versículo 9 e depois versículo 10. Quem é você? Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Este é ele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Até 7. Há três que dão o testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Agora o 9, né? Ixi, já li o 8. Nós aceitamos o testemunho. Lê até o 10, então. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, assim, quando Jesus veio, ele mostrou o Pai. Quando o Espírito Santo veio, ele mostrou o Filho, né? E aí a gente vamos dizer, uma harmonia, né? E uma união ali entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, um revela o outro, né? E a gente vai conhecendo quem é quem, né?
tá? Então, as verdades de Deus, a gente vai sendo conhecida através do Espírito Santo. Né? Pela atuação do Espírito Santo podemos crer, e pela atuação do Espírito Santo nós podemos receber todas as bênçãos e todas as promessas e todas as verdades que ele tem nos dito, né? João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Tá? Então, olha a bênção, né? A gente não precisa nem ficar tentando lembrar. Esquecidinhos que nós estamos, né? E ele vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Mateus 16, 13 a 17. Esse é um episódio lá de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Tá? Então, aqui é muito legal, né, que o Pedrão, né, que ele acertou, opa, né, ele sempre pisou na bola lá, não, agora deu uma bola dentro. Não, aqui Jesus está mostrando muito claro que ele teve uma revelação de Deus, porque se não fosse por Deus, ele não traria essa revelação tão certa, tão precisa. Porque estava todo mundo achando que era outra coisa, era Elias, era um dos profetas, era Moisés, né? Porque Jesus falava como quem tem autoridade, né? Mas eles não estavam conseguindo perceber que Jesus era o Filho de Deus, né? O Cristo, o prometido Messias, né? 1 Coríntios 1, 18 a 21. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Tá? Então, não foi pela sabedoria humana, e a gente precisa conhecer a Jesus através do Espírito Santo, que é a verdade. Tá? Somente através dele é que a gente pode entender, conseguir compreender as profundezas e a grandeza, né, das verdades de Jesus Cristo e do reino de Deus. Tá? Então, é ele que nos conduz, nos fazendo lembrar, nos mostrando a verdade, nos mostrando o caminho, né? E nos revelando quem Jesus é. Tá? E através do Espírito Santo, e através dessa nova vida com ele, nós somos justificados e temos uma nova vida, né? Uma vida cheia de plenitude, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Tá? Então, é cheio da graça de Deus. E é ele que revela, né, a morte e a obra de Jesus na cruz, que foi completa, e para nos redimir, para nos justificar e para nos transformar, né? Tá? Então, é através do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, é que nós temos essa revelação das verdades, somos cuidados, somos guiados, somos protegidos, somos consolados, né? Somos fortalecidos. Ainda tem mais, eu não vou falar tudo hoje, tá bom? Tem mais um tópico que é meio grandão e eu vou falar na semana que vem. Ok? Deixa eu ver. Não tem mais.
Então, vamos orar, né? Alguém quer comentar alguma coisa nesse assunto consolador? Não? Então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, porque a gente pode caminhar junto com o Senhor, pelo cuidado e pela verdades reveladas, ensinadas pelo Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, que podemos nos relacionar contigo para termos uma nova vida, uma vida com Cristo. Que o Senhor continue nos guiando, nos ensinando, nos mostrando as coisas que precisamos saber e como precisamos estar caminhando e vivendo neste mundo, Senhor. Continua a nos guardar, nos livrar de todo mal, de todas as tentações, que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada dia. É o que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok.